18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02 em Manaus, juntos até às 7. Eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Boa. E muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, e sempre contando com a sua participação, querido ouvinte. Participe conosco até às 7. Estamos à sua disposição. 994887592 é o WhatsApp. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha pela live do YouTube. Boa. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Legal, então anote e participe. 994887592. Mix. Ligeiro inicial no trânsito de Manaus, Karime Leão. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Agora 6h03 em Manaus. André, boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karime, Carlão, os ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7, passando pela Humberto Calderaro, antiga Paraíba. Trânsito tá congestionado, muitos veículos pela via. Faz também, né, essa chuva que caiu agora há pouco, no finalzinho da tarde, agora iniciando a noite também, algumas partes aqui da capital amazonense também atingiu o Alberto Calderaro, que deixou o trânsito bastante concorrido pelo local. São muitos veículos, Karime, que acaba causando congestionamento. Agora, nossa equipe de reportagem está se dirigindo em direção à zona norte da capital amazonense. A gente está aqui se aproximando da Avenida Maripiranga, no sentido centro-bairro, e a gente já consegue, desde aqui a rotatória, né, do Eldorado, já consegue ver que quem vai no sentido centro-bairro da Avenida Maripiranga já vai encontrar dificuldades para trafegar, porque o trânsito já está bastante concorrido por aqui e bastante congestionado. Daqui a pouco a gente traz mais informações, Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6h04 em Manaus. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na saúde, corpo de jovem fica horas dentro do João Lúcio por falta de liberação de um médico. Crise na segurança, criminosos determinam fechamento de bares e casas de shows durante o fim de semana. Na educação, alunos da rede estadual de ensino estão sem merenda escolar. E começa hoje o feirão Limpa Nome da Serasa. Os descontos chegam até 99%. Falei, 6h04, você é o melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Até às 7, você conferindo esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Está no ar para você mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, Karime, ouvintes, mais uma vez, hein? A saúde do Amazonas mostra aí o seu lado mais crítico e sombrio. No último sábado, 2 mulheres se revoltaram no Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. Isso porque elas estavam cobrando a liberação do corpo do jovem da família que morreu na unidade, Karime. Carlão, além da dor, além de toda a situação de perder um familiar, elas ainda tiveram que esperar horas. Segundo elas, o corpo ficou na enfermaria ao lado dos outros pacientes por horas, mesmo depois da morte. Isso por falta de uma assinatura médica. Isso mesmo, não tinha um médico para assinar, para liberar o corpo do jovem dessa família. Ele morreu, né? Esse jovem morreu por volta das 5 da tarde, mas passava das 10h30 da noite e o corpo ainda estava lá, gente, dentro de um saco preto e do lado dos pacientes em espera. Olha só, um vídeo gravado no local mostra as mulheres chorando e gritando enquanto seguranças tentam controlar a situação. Durante o tumulto, uma enfermeira foi agredida e objetos foram depredados. Essa é a realidade de um sistema de saúde que está em colapso. A população se revolta, é claro, com tanto descaso. Sem dúvida, né, Carlão? Você está ali chorando, sofrendo a morte de um familiar e ainda tem que enfrentar uma burocracia estúpida. A falta da assinatura de um médico, não tem um médico numa unidade hospitalar para poder liberar o corpo desse jovem, é um absurdo. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando essa situação, mas esse exemplo claro de abandono na saúde pública do Amazonas na gestão do governador Wilson Lima. Nathalie, boa noite, Nathalie.
Karime, esse caso é reflexo direto de como é que está o sistema da saúde completamente colapsado no comando, sem comando, aliás, no comando de Wilson Lima, mas sem controle nenhum. Nathalie Moraes, o governo do Amazonas ou algumas autoridades, alguém já se manifestou, já falou alguma coisa a respeito disso? Muito boa noite para você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, esse assunto foi um dos destaques hoje na sessão na Câmara Municipal de Manaus. A gente tem visto cada vez mais os vereadores, assumindo realmente esse protagonismo nessas discussões que nem são pautas deles, mas cada vez mais a situação do colapso na saúde está tão grande que vem sendo discutida em todas as casas legislativas do Amazonas. Mas como vocês já adiantaram para os nossos ouvintes, tudo isso aconteceu no último sábado, porque o corpo de um jovem de 28 anos ficou por pelo menos 6 horas dentro da enfermaria, do lado dos outros pacientes que estavam em tratamento dentro do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste, como muita gente chama assim, porque não tinha médico plantonista para fazer a liberação do corpo no último sábado. E aí, Karime, segundo os familiares, essa crise já tinha começado anteriormente. Esse paciente estava internado na unidade há mais de 10 dias, ele teve uma série de complicações, mas os familiares já tinham denunciado, inclusive, a falta de materiais e insumos dentro da unidade hospitalar. A família chegou a afirmar, que teve que comprar oxímetro, que é aquele aparelhinho pra que mede, a quantidade de oxigênio, chegou a comprar luva, gás e materiais básicos de insumos hospitalares, que não tinham ali dentro do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Só que daí no último sábado, infelizmente, esse jovem de 28 anos veio a falecer, veio a perder a vida, e aí a família estava ali dentro do hospital, na recepção, por horas, aguardando a liberação do corpo, até que teve um momento em que a mãe e uma das tias desse jovem acabou perdendo a cabeça. Eu separei um trechinho do vídeo para quem nos acompanha também através das nossas redes sociais, vai poder conferir a situação caótica que ficou dentro do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Vamos conferir um trechinho. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, nas imagens a gente pode observar que a mãe e a tia desse paciente chegaram a cravar uma luta corporal com os seguranças, porque segundo informações de testemunhas, elas já tinham ido várias vezes, até a recepção do Hospital João Lúcio, e eles diziam que não tinha médico e que a família realmente precisava aguardar aquela situação. Mas já tinham se passado 7 horas de tudo aquilo. Gente, agora você imagina a mãe com dor, a tia, a família triste, já havia passado por todo o sofrimento na luta da vida com esse rapaz internado, tiveram que comprar materiais básicos, gente, luva, gases, tiveram que comprar para esse hospital do governo do estado do Amazonas. O rapaz falece, o rapaz morre e ainda tem que esperar horas para a liberação do corpo porque não tem um médico. Você imagina a revolta, a dor, o sofrimento dessa mãe e dessa tia. Vai aqui, é claro, a nossa solidariedade a essa família, mais uma família que perdeu seu ente querido dentro de um hospital do governo do estado do Amazonas. Gente, agora se falta luva, se falta gás, imagine em que situação esse rapaz recebeu atendimento. Pois é, Karime, vale a gente reforçar, que o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio foi assumido pela organização social Ideias, Eles assumiram aí a gestão do Hospital João Lúcio em outubro agora deste ano, no mês passado, e recebeu quase 2 milhões de reais. Só que a gente já consegue perceber, Karime, essa não foi a única denúncia que nós recebemos ao longo desse fim de semana, que a situação dentro do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio está bastante caótica. Isso porque, segundo denúncias, até mesmo o banheiro, o local onde se deveria ter o mínimo de higiene e cuidado
encontrado dentro do ambiente hospitalar está em completa situação de abandono. A gente também tem um trechinho de um vídeo que mostra a situação, Karime, dentro de uma enfermaria completamente alagada, banheiro sem higiene e mais uma vez, mais uma denúncia dentro do João Lúcio. Vamos conferir um trechinho. Tudo fritando aí, ó. Janela aberta vamos ver. O banheiro tudo melado, fedendo, vários, olha só, 18 horas. Karime, Carlão, né? A gente conseguiu observar, para quem também nos acompanha nas redes sociais, as imagens mostram a situação de um banheiro dentro da enfermaria, tá completamente inundada, as paredes com vazamento de água, as janelas com vidros quebrados, os pacientes afirmando que não foi feita a higiene no local. E aí eu volto a reforçar, o Instituto Ideias assumiu a gestão, né? Ele passou a gerir não somente o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas também o Joãozinho e o Platão Araújo. E desde então a gente tem um pouquinho mais, eles vão fazer um mês dentro da unidade hospitalar e o que já era ruim ficou ainda pior. Essas são as denúncias que a gente tem recebido ao longo dos últimos dias. Mas eu comecei aqui hoje falando que esse foi um dos assuntos debatidos durante a sessão plenária na Câmara Municipal desta segunda-feira. E aí o vereador Sérgio Baré, que é o líder da saúde dentro da Câmara Municipal de Manaus, trouxe mais uma vez a denúncia, né, falando sobre a quarteirização da saúde dentro do João Lúcio. Ele trouxe uma denúncia, Karime, isso porque ele disse que a organização social, que já é uma terceirizada, estaria contratando profissionais com salários abaixo do piso salarial, médicos que não seriam formados para atuarem ali naquelas especialidades. Meu Deus. E inclusive ele disse que iria formalizar essa denúncia ainda nesta segunda-feira. Vamos conferir aí um trechinho da denúncia do vereador. Isso tem tudo para dar errado. E vai dar errado, é só questão de tempo. É por isso que a gente vai estar oficializando hoje o governo do estado e a Secretaria Estadual de Saúde para que vejam, intermediem essa questão que está acontecendo nas unidades hospitalares. A gente não pode de maneira nenhuma permitir e ficar calado com o que está acontecendo nas unidades de saúde do nosso estado. Hoje mesmo estaremos oficializando o governo do estado e estaremos também entrando com uma representação junto ao Ministério Público contra essas unidades. Já entrei contra o Hospital Delfina Aziz e hoje mesmo nós vamos estar entrando com a representação do Ministério Público contra João Lúcio, Joãozinho e o Hospital Platão Araújo. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, né? A gente ouviu aí um trechinho da denúncia trazida aí pelo vereador Sérgio Baré, apresentada na tribuna da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Manaus na manhã dessa segunda-feira. Inclusive, né? Outros pacientes, depois da postagem aí desse vídeo, trouxeram denúncias muito semelhantes sobre a falta de insumos dentro da unidade, né? A população realmente está pedindo mais respeito e dignidade dentro dos hospitais aqui da nossa capital, Karime. Mas responsabilidade na hora Com de gastar certeza. esse dinheiro, porque de quanto que é o contrato com essa OS? É mais 2 bilhões. 2 bilhões, Eles já receberam 1,9 milhões em menos de um mês, né? Em 10 dias eles receberam 2 milhões de reais. Ou seja, é tanto dinheiro, um contrato de bilhões de reais e não tem dinheiro para comprar luva, para comprar um básico, oxímetro, para comprar atadura, material de higiene. Nós vimos aqui as imagens que você depois pode acompanhar no 18horas.com.br, o programa completo. Você pode ver a denúncia de uma acompanhante que estava lá dentro, tudo mofado, chão mofado, tudo horrível. Gente, o banheiro nojento, sem a menor condição de atender a um hospital, uma unidade de saúde. E é desse jeito que essa gestão
gestão Wilson Lima oferece, mostra o seu zelo, o seu apreço, a sua preocupação com a população do estado do Amazonas. É desse jeito que ele trata as pessoas que precisam da saúde pública aqui no Amazonas, sem o menor respeito, sem o menor cuidado e principalmente sem a menor dignidade. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Só para eu encerrar, Karime, né, vale a gente reforçar que eu tentei entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para tentar entender o que teria acontecido sobre essa falta de médico no último sábado, e ali mesmo nas publicações das redes sociais, a família afirmou que só teve o corpo liberado desse jovem às 2 da manhã, quando então o médico plantonista passou ali e fez essa liberação. Absurdo. Isso é um crime, gente, que imagina a dor, o Carlão, dessa mãe, dessa tia ali, já passou por todo o sofrimento. Meu Deus do céu, vai de novo aqui a nossa solidariedade a essa família. Obrigada, Nathalie. Valeu, Nathalie. Olha, saindo da crise na saúde, nós vamos, infelizmente, agora falar sobre outra crise, que é a crise, né, que nós já estamos falando aqui já há muito tempo, que é a crise na segurança pública. E agora, donos de bares e casas de shows em Manaus são obrigados a obedecer às facções criminosas. Isso é outro absurdo. Nesse fim de semana, eles receberam ordem simplesmente de manter os comércios fechados, cara. Carlão, no centro da cidade, diz que a ordem começou, chegou 1h da manhã, fecha, acaba, que ninguém quer saber e vambora, acabou. Parece até ironia, né, Carlão? Porque na semana passada o governador Wilson Lima foi às redes sociais, deu declaração apoiando o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, falando que aqui no Amazonas bandido não tem vez, que aqui a segurança ela é maravilhosa, ela é eficiente, eficaz. Só que aí a gente vê que na prática é completamente diferente, né? Faz ideia que ponto a gente chegou? Os donos de bares e casas de shows terem que fechar as portas por ordem de uma facção criminosa. Segundo os proprietários, Karime e ouvintes, a ordem de manter bares e casas de show fechados era em respeito ao luto de uma facção criminosa. Mensagens circulando nas redes sociais orientam que festas e aglomerações fossem evitadas. Não não sei nem o que falar. Não dá. O repórter Kennedson Paes, ele está acompanhando esse assunto e fala com a gente ao vivo a respeito de mais detalhes sobre, mas esse absurdo na segurança pública do estado do Amazonas. Agora, o que é pior é ir para as redes sociais, é dizer que está tudo maravilhoso. Assim como a saúde, o governador tem a cara de pau de ir para as redes sociais e em coletivo dizer que é tudo padrão sírio-libanês, ele também vai às redes sociais dizer que a segurança pública é nossa. A gente vai dar aula para o estado do Rio de Janeiro em segurança pública. Vamos lá, Kennedson. O governador, a Secretaria de Estado de Segurança já falou, algum deles, né, já se manifestou a respeito desse toque de recolher. Kennedson, boa noite. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Não falaram nada, nem a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, ou o secretário, ou o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, mencionaram a respeito sobre esse toque de recolher mencionado por diversos comerciantes, denunciado na realidade, não foi mencionado, foi denunciado de que eles tinham que fechar os bares porque senão o terror ia cantar. Isso praticamente, Karime e Carlão, significa quem é que manda no estado do Amazonas. A ação é para dizer quem manda, é medir força, com certeza, né? É uma ação que deixa clara a intenção do tráfico de drogas, que é de impor o terror, impor ali o seu controle em nossa capital, e aquilo que eles falam precisa ser colocado em prática, porque caso contrário eles podem cometer diversos ataques por nossa cidade, e aí você já imagina o caos que isso pode gerar. E já aconteceu diversas outras vezes essa mesma situação. Morre inocente, né? Exatamente, Carlão. Na época da pandemia, criminosos chegaram a fazer o toque de recolher também. Quem saísse de casa iria pegar tiro ou ia ser agredido. Kennison, eu lembro que nesse toque de recolher na pandemia foi o mais obedecido por toda a população, ninguém abriu nem a janela.
E aconteceu de novo agora, pelo menos nessas regiões do centro de Manaus, na zona leste de Manaus, ali naquelas avenidas principais do Jorge Teixeira, muitos bares, muitos locais ali, aqueles famosos inferninhos, Karime, fecharam as portas assim que receberam a mensagem do crime organizado. Isso chama muita atenção, Karime. Essa questão do crime organizado chegar e olha, vai fechar todo mundo, se não fechar vai pegar bala. Que loucura, o que tá passando em nossa cidade, nosso estado do Amazonas? Realmente a gente não tem mais polícia, é a linguagem do povo, né? Será que a gente não tem mais controle da criminalidade? Perdeu completamente o controle. A gente separou, inclusive, a gente teve acesso a alguns áudios de comerciantes conversando entre eles para perguntar se eles já tinham fechado também pelo mesmo motivo. Vamos ouvir. Estão cancelando tudo quanto é festa, né? Tá a situação, ó. Acabaram de cancelar a nossa festa do centro, ó. Mano, e eu cheia de dívida pra me pagar, mano. Cheia de conta pra me pagar essa semana. O Lourinho acabou de me mandar uma mensagem aqui que foi cancelado lá. E aí, mano? Ei, Laninha, a tua festa de hoje foi cancelada não, mano? A que eu tinha hoje, tinha 2 pra hoje, foi tudo cancelado, ó. Da Fran foi cancelado. Do Junho Amaral foi cancelado também, por causa da facção. Pois é, mano. Aqui o Boteco da Ju não vai abrir hoje, não. O Bar do Flamengo não vai abrir, o Diego do outro lado não vai abrir, a Carlene lá no Alvorada também não vai abrir. Velho Inácio, uma porrada de gente, ó. Um monte de gente cancelando festa. E isso daí começou a acontecer um dia logo após essa fala do governador Wilson Lima, que foi para as redes sociais alegando ali, desejando boas felicitações, né, ao governador do Rio de Janeiro, parabenizando pela ação executada lá no estado do Rio no combate ao crime organizado. E nesse momento todo mundo quer surfar nessa onda do estado do Rio de Janeiro, né, para dizer que assim, eu também faço o controle do tráfico de drogas, eu também faço o controle da criminalidade, só que a verdade não é bem essa. Enquanto o governador do estado do Amazonas elogia o estado do Rio de Janeiro, ele esquece da sua própria casa, o estado do Amazonas. A gente percebe que os números estão cada vez mais alarmantes. A cidade de Manaus, no último Atlas da Violência, nós ficamos em segundo lugar nessa posição. Do Atlas da Violência, a gente sempre adquire novos recordes a cada Atlas, né, Karine? Agora de feminicídio, né? Aqui somos é o estado onde é um dos piores estados do Brasil para mulheres, é onde mais matam mulheres no Brasil, é aqui no estado do Amazonas. Então os números realmente são alarmantes e esses números cada vez ficam ainda pior. E os criminosos que foram assassinados, que morreram no estado do Rio de Janeiro, basicamente confirmam aquela hipótese que já foi muito mencionada, que os criminosos estão se sentindo tão à vontade aqui, até palavras do próprio vereador Rosses, ele que falou na bancada a respeito sobre isso, que o crime está tão tranquilo aqui na cidade de Manaus que até exporta criminosos para o Rio de Janeiro para dar apoio para os criminosos de lá. E o próprio vereador Coronel Rosses, ele falou, Karime, Leão e Carlão, sobre uma nova denúncia. Essa denúncia que existem provas, segundo já foi até apresentado na Câmara Municipal de Manaus, provas de que o secretário de Segurança Pública do Estado, ele foi até o centro de cooperação, o centro de monitoramento da Polícia Militar, e aí ele fez ameaças, Karime, ele fez um processo de coação e ameaças contra os policiais daquele centro de monitoramento, alegando que caso eles não fizessem um monitoramento de câmeras quebradas lá na rua Quintino Bocaiúva, no centro de Manaus, aqueles agentes eles seriam presos, aqueles policiais seriam presos caso eles não cumprissem essa função de monitorar as câmeras da própria Secretaria de Segurança Pública. É um negócio inacreditável. Eita. A gente vai ouvir um trecho dessa fala do vereador, ele que fala pra gente a respeito sobre o que aconteceu no centro de monitoramento. Vamos ouvi-lo. É uma falta de vergonha na cara, tá? É um desrespeito com a classe policial, é um desrespeito com os funcionários que estavam ali trabalhando. Ou seja, quem tá ali provendo o estado do Amazonas de segurança ainda tem que parar para fazer a segurança das câmeras do secretário, sendo que nós pagamos milhões para a empresa Logic Pro fazer esse monitoramento. Ou seja, é o monitoramento do monitoramento. Isso é uma vergonha, isso é um abuso de autoridade. Se isso aqui não chegar ao Ministério Público até o final do dia de hoje, eu mesmo vou encaminhar a PROCEAP, tá? Que é o controle externo da atividade policial. Isso é um abuso de poder por parte desse secretário e principalmente é querer que a gente tome conta do bico dele. Além disso, também o vereador falou muito a respeito sobre os números nos quais o estado do Amazonas tem enfrentado, que é um número
péssimo da segurança pública no nosso estado. Também fez várias outras denúncias a respeito sobre exatamente a força policial que não pode ser empregada nesse combate ao Rio de Janeiro, porque ele mencionou a respeito do que o Wilson Lima falou. Sim. Ele disse que iria mandar policiais militares, policiais do Amazonas para o Rio de Janeiro. Gente, se a gente não tem nem pra cá, pro nosso nem pra estado. Cidade, nem pra vários Manaus. outros municípios a gente tem 3 policiais para cobrir mais de 10 mil habitantes. 20 mil, foi mais de 20 mil. Que deu aquela revolta toda. 20 mil habitantes para quê? 4 policiais, gente. É uma vergonha, é ridícula a situação que está. Agora vai ter que ter policial para monitorar as câmeras de monitoramento do estado do Amazonas. Que vergonha é essa? Infelizmente a gente está exportando o contrário, né? A gente está exportando bandido. Vergonha. É totalmente o contrário. E o pior de tudo isso, gente, é porque para investir nessas câmeras foi um valor muito alto, gente. Foi um valor pago muito alto para investir nessas câmeras de monitoramento que serviriam ali uma espécie de inteligência artificial para localizar criminosos, fazer prisão, mas o que demonstra na prática é que esses investimentos jogamos dinheiro fora. Carlão, porque se tem que ter policial para fiscalizar a câmera, não tem como, gente. E outra, não funciona fim de semana. Como é isso? Você jogou dinheiro fora não, né? Tem que ver aonde foi parar esse dinheiro, né? Aí só funciona de segunda a sexta e não funciona fim de semana, Carlão. Que palhaçada é essa? Aí sobra pra quem? Pro agente da segurança pública, aquele que trabalha nas ruas. Que tem que dar conta, senão vai preso. Foi isso que o secretário ameaçou. Gente, agora vai ter que dar conta, mas que palhaçada é essa, gente? Que vergonha. Além de tudo que esse policial está passando, incluindo aí falta de fardamento. Database sem pagar. Database atrasada, uniformes gente. Antigos. Uniforme antigo, sem equipamento, viatura sem gasolina. Agora ele vai ter que monitorar a câmera de monitoramento. Que ridículo, olha a que ponto chegamos. É por isso que o comando, que a facções criminosas... Estão rindo, né? Estão decretando toque de recolher, fazem o que querem. Instalam o sistema dela. Pronto, e acabou. Achando graça. Vai aqui o nosso respeito a todos os agentes que trabalham na segurança pública do estado do Amazonas, que a gente sabe que eles fazem o melhor possível para honrar a farda. Mas sem condições de trabalho, meu amigo, realmente a gente entende que é impossível trabalhar a segurança pública. Eu gostaria, Karime Leão, de que fosse feita uma ordem inversa, de que o governo do estado do Amazonas falasse assim: olha, criminalidade, hoje é o último dia, vou te dar só mais 1 hora. Acabou. Pegar qualquer pessoa na rua, vai preso e vai pagar. A gente vai fazer uma mega operação contra o crime organizado. Ele não elogiou o governador do Rio de Janeiro? Por que não faz aqui no estado do Amazonas para ver se é fácil assim? Para ver se é bacana. E lá no centro de Manaus hoje teve aquela apresentação de 500 policiais que vão estar reforçando o policiamento durante esse final de ano, e o governador Wilson Lima estava por lá acompanhando toda a tropa, só que ele foi cobrado, porque enquanto ele fala do Rio de Janeiro, aqui no Amazonas, lembra? Os concursados que passaram lá em 2021 reclamaram, foram lá botar pressão no governador. Vamos ouvir um pouquinho do trecho dessa cobrança ao governador. E sabe por que, Karime e Carlão, que eles estão assim, cobrando essa cobrança? Eles estão fazendo essa cobrança ao governador? Porque daqui a pouquinho as eleições já estão chegando. E aí o que acontece? Eles estão com receio de que o governador vaze e saia fora. E aí os concursados, Deus dará. Aí vai pro próximo mandato, e aí... Infelizmente, e aí perde o prazo, gente. E faltando gente para policiar as ruas, né? Com certeza. A gente falou, inclusive, com o Micácio Pereira Xavier, ele que fala pra gente detalhes a respeito sobre essa reivindicação. Vamos ouvir. Porque ainda existem 1.700 aprovados para serem chamados para o curso de formação, uma vez que essas pessoas estão todas homologadas, fizeram todas as fases e precisam ir para o curso de formação de forma imediata, porque o governador, certamente, pelo período de abril, ele vai ter que se afastar para se candidatar a qualquer outro cargo e, portanto, ele não vai poder mais chamar a gente. Então, ficaremos à mercê de qualquer outro eventual governo. É por isso a nossa cobrança. Hoje a gente está numa cidade mais perigosa do país e precisamos dar uma resposta urgente para mais efetivo.
Para esses concursados, o governador fala que não dá para ele dizer agora quando é que vai chamar. Aquela mesma história, Carlão. Aquela mesma história, não vai dar para chamar agora porque ele sempre tá esbarrando ali na questão orçamentária, na questão fiscal. Olha isso, gente. Não pediu bilhões de reais não, de dólares emprestado agora, não dava aí para acertar, não dava para contratar esse pessoal, não dava para pelo menos acertar a situação da saúde. Pelo menos deixar no mínimo, né, Karine? Deixar o mínimo desse governo, dessa gestão, que o que a gente está vendo vai ser uma gestão que vai deixar alívio para as pessoas. Graças a Deus foi embora, porque pior é impossível. Lembrando aqui, né, seria uma operação, Kenneth, o que você falou, do governo do estado do Amazonas nas ruas para prender bandido. O bandido tá lá de boa, tá passeando, tá fazendo o que quer. Vem cá, meu filho, não é qualquer um. Você é um bandido, vamos prender, não é? Com certeza, Karine. Não estávamos falando a respeito sobre a população amazonense, estava falando sobre o crime organizado. De fato, impor o toque de recolher para o crime organizado, fazer uma mega operação nas vielas, nos becos e fazer essas prisões que já precisariam ser feitas há muito tempo, Karine. Já passou da hora, Kenneth Paz. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Agora são 6h31. 18 horas. Você no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. Nós estamos juntos com você. O nosso WhatsApp está aí em 994887592. Segue a gente nas redes sociais também no @18horas. Olha, nós falamos em crises aí na saúde e segurança pública. Infelizmente a gente vai continuar com as crises, Karine, porque não acaba, né? Agora nós vamos noticiar a situação da educação no Amazonas, que também está em crise. Olha aí. Agora está faltando merenda escolar para os alunos da rede estadual de ensino. A merenda escolar, que deveria garantir energia para os alunos aprenderem, sumiu, simplesmente sumiu das escolas no Amazonas. E aquela história, viu, Carlão? Não é falta de dinheiro, é dinheiro mal empregado, é verba pública, é dinheiro nosso, do contribuinte, que não vai para as escolas, que não vai para onde deveria ir. É uma gestão que colocou o estado do Amazonas em completo abandono nas principais áreas da sociedade, é saúde, é segurança e educação. E os resultados estão aí, gente. Só na educação somos o último lugar do Enem do país. Apenas 3% dos estudantes do Amazonas possuem entendimento mínimo de português e matemática. É feia coisa. Enquanto sobram promessas e milhões nos repasses oficiais, falta o básico no prato dos estudantes. Só dando um exemplo, Karine, ouvintes, do contrato de mais de 43 milhões de reais para empresas de capinagem. Olha essa aí, para o jardim. Nada contra, é claro, é óbvio, a limpeza das escolas é necessário, é óbvio, mas tá meio caro isso, né? O problema é que esse contrato aí em questão, inclusive, renovado, e teve um aumento só de 81%, né? Nós trouxemos essa situação, esse assunto aqui, Nathalie Moraes trouxe, né? Detalhou esse assunto. Exato. Gente, teve um aumento de 81% desse contrato para capinagem. Cadê a merenda escolar das crianças? Não é prioridade também? A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes a respeito desse assunto da merenda escolar. Odineia, então, mais de 53 milhões de reais foram repassados para a alimentação dos alunos, exclusivamente para a alimentação. E esse valor é bem maior, inclusive, do que nos anos anteriores, nos últimos anos. Então, se aumentou o valor do dinheiro para a compra da merenda escolar, onde foi parar a alimentação desses alunos? Odineia, boa noite. Bom, essa é a pergunta que não quer calar e que o Sinteão, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Amazonas, cobra explicações. Segundo o sindicato, se o dinheiro para a merenda escolar aumentou e é o maior valor desde 2023, como vocês falaram, por que a alimentação sumiu do prato dos estudantes? A falta de merenda escolar está afetando escolas da capital e do interior do Amazonas. Nas escolas estaduais, Dorval Porto, no bairro Crespo, e na José Lindoso, na Cidade Nova, aqui em Manaus, alunos foram liberados mais cedo na quinta-feira e também na sexta-feira por falta de merenda escolar. Mas, conforme o sindicato, essa cena tem se repetido em várias escolas da rede estadual. A merenda até chega, mas em quantidade insuficiente. Em muitas escolas, o cardápio se resume a suco puro ou mingau e, às vezes, nem açúcar tem para adoçar, segundo o sindicato. Há também denúncia de que, em alguns
alguns casos, as merendeiras e os merendeiros estão fazendo cota do próprio bolso para comprar temperos, legumes e verduras. De janeiro a outubro desse ano, o Amazonas recebeu mais de 53 milhões de reais para custear a alimentação dos alunos, valor maior que em 2023, como a gente falou ainda há pouco. O Sintean denuncia que o recurso enviado pelo governo só cobre cerca de 150 dias letivos, quando o calendário prevê 200 dias. De acordo com a secretária de Finanças do Sintean, Vanessa Antunes, o governo do estado precisa explicar por que, se o dinheiro aumentou, a alimentação sumiu das escolas. O Sintean recebeu essa semana, a partir das suas redes sociais, várias denúncias de escolas sem merenda, tanto da capital como do interior. Escolas onde tiveram que ter turmas liberadas antes do término da aula por falta de merenda. O que nos surpreende é que a merenda escolar do estado do Amazonas, da SEDUC, é uma merenda que tem uma verba carimbada que vem direto do governo federal para justamente não acontecer essa falta. Ainda segundo a secretária de Finanças do Sintean, Vanessa Antunes, o caso já foi levado ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar para que apure a situação. O que nos parece é que essa merenda não está chegando em quantidade suficiente e o nosso conselheiro, que faz parte do CAI, do Conselho de Alimentação, está averiguando nas escolas a situação dessas merendas escolares. Infelizmente, isso afeta diretamente no ensino e qualidade dos nossos alunos, porque uma criança que não recebe a alimentação adequada, com certeza não vai conseguir acompanhar a aula até o final. Os conselheiros já começaram a visitar as escolas e vão apresentar um relatório após a vistoria, provavelmente ainda esta semana. O 18 Horas perguntou da SEDUC, a Secretaria de Educação do Amazonas e do Governo do Estado, por que não tem merenda nas escolas e quando o problema será resolvido. Mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Volto com vocês. Legal, Otinera. Hoje, agora 6h37 em Manaus. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 Horas começa hoje o feirão Limpa Nome da Serasa. E os descontos, gente, tem desconto de até 99%. É o nosso assunto em instantes. Mix. Karime, aquele giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles. André, antes de você falar do trânsito, tem um assunto importante que é uma operação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que multou 21 motoristas de caminhões que circularam aí irregularmente na Avenida Mário Ipiranga. É isso, André? Conta pra gente. Boa noite. Isso mesmo, Karime, Carlão, boa noite para vocês, pro ouvinte. Inclusive foi uma ação que foi realizada hoje, né, dia 3 de novembro, teve como foco aí melhorar os fluxos e também a segurança no trânsito. É uma fiscalização que também é para controlar o tráfego de veículos pesados que passam ali fora do horário permitido, principalmente na Avenida Mário Ipiranga, que é uma das principais vias de Manaus e costuma ter grande movimento desses tipos de veículos também, que exige um controle maior para evitar congestionamentos e acidentes, né? Além também das autuações, os agentes do IMU aproveitaram a ação para orientar os condutores sobre os horários e também as regras de circulações de caminhões nas vias urbanas, né? E também o órgão reforça que esse controle é essencial para manter aí o equilíbrio do trânsito, evitar engarrafamentos e também aumentar a segurança de motoristas e pedestres. É uma fiscalização aí que vai continuar nos próximos dias. Foi uma fiscalização, Karime, Carlão, que aconteceu na Avenida Mário Ipiranga, mas que todos os dias está acontecendo em várias vias aqui da capital amazonense, porque a gente sabe que em horários de pico o trânsito, como agora, né, é bastante congestionado, então precisa dessas fiscalizações, precisa que essas fiscalizações aconteçam para que possa aí ajudar, né, na fluidez do trânsito. Agora a gente tem informações do trânsito, vamos lá. A gente passou agora há pouco falando em Avenida Mário Ipiranga, bem depois do Ipaã, até chegar próximo à rodoviária de Manaus, o trânsito é bastante carregado. Tem muitos veículos pela via, o que acaba ficando congestionado. Também a Avenida de Djalma Batista, bem próximo esse trecho, digamos assim, que já vai se aproximando da Avenida Torquato Tapajós, também o trânsito é bastante carregado pelo local. Agora aqui na Avenida Torquato Tapajós, isso, Avenida Torquato Tapajós, onde a gente está falando primeiramente do sentido centro-bairro. No sentido centro-bairro é tranquilo até chegar bem na rotatória, aquela rotatória do meio, onde tem ali Posto Equador, Bob's. Chegando então nesse retorno aqui do local,
trânsito já fica complicado, congestionado e lento na Avenida Torquato Tapajós, sentido centro-bairro, para quem vai acessar os outros bairros da zona norte da capital amazonense. Agora, no sentido contrário, sentido bairro-centro, aí o trânsito já tem uma boa fluidez. Karime, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Legal, André, 6h40. 18 horas. E agora tempo e temperatura, previsão do tempo para hoje, segunda e amanhã, terça, com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira quente, sensação térmica lá em cima e clima instável durante a tarde. E a previsão para a noite indica chuvas intensas com trovoadas isoladas e risco de temporais, hein, gente? Então, fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 4 de novembro, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça também promete ser chuvosa desde o começo da manhã. Ao longo do dia, as nuvens ganham força e trazem chuvas rápidas e passageiras. À noite, o céu continua nublado, a chuva dá uma trégua, mas ainda podemos ter uma chuvinha leve para encerrar a noite dessa terça-feira. A temperatura na terça varia entre mínima de 25 e máxima de 32 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 94%. Legal, Vanessa Lima, 6h41. 18 horas. Entrevista do dia. E na nossa entrevista do dia, hoje vamos falar sobre a nova edição do Feirão Limpa Nome, que começa hoje e vai até o dia 30 de novembro. E para falar mais a respeito do assunto, vamos conversar com o especialista em educação financeira da Serasa, Eduardo Martinelli, que chegou de São Paulo, está aqui para ajudar nessa ação. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix aqui em Manaus. Boa noite, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela sua presença. Então, essa edição vai reunir aí mais de 1.600 empresas parceiras e vai contar com o apoio dos Correios. Para que exatamente? Onde que os Correios entram nessa ação? É isso mesmo, é a 34ª edição desse mega evento, desse mega feirão da Serasa, tá? E os Correios, ele entra com uma parceria super importante, porque as pessoas elas podem negociar tanto nos canais oficiais da Serasa, que é o app ou o nosso site, né? O aplicativo ou o nosso site. E os Correios, ele é a extensão física desse evento, tá? Então, as pessoas que preferem, se sentem mais confortáveis de ir fisicamente para negociar as dívidas, elas podem ir nas mais de 7.000 agências dos Correios. Porque aí vai ter uma pessoa para conversar com ela, para explicar pontos, é isso? Vai ter alguém para atender com calma, para fazer cálculos. Porque, de repente, uma pessoa mais velha não tem tanta intimidade com aplicativos ou com celular, com sistema eletrônico de internet. Então, e dá mais segurança para a pessoa. Então, seria para isso, para facilitar essa conversa, essa pergunta, tirar dúvidas? Exatamente. O próprio atendente do Correio, ele tem todas as informações sobre o feirão e ele consegue auxiliar. Então, aqui, legal, viu, Carlão? É possível negociar as dívidas com até 99% de desconto, isso no aplicativo e no site do Serasa. 99% é um bom desconto, né? 99%. E o legal também é que a pessoa pode parcelar as dívidas, tá? Obviamente, cada parceiro, né, dos 1.600 tem uma condição exclusiva ali, mas as parcelas elas podem iniciar a partir de R$ 9,90. Então, menos de R$10, o consumidor ele consegue já começar a pagar e a pessoa, quando paga a primeira parcela, já tem o nome limpo. Nossa, isso é muito bom, hein? Então, mais isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, essa facilidade no aplicativo e no site da Serasa, também a pessoa tem lá nos Correios, se precisar ir para lá, a pessoa ajuda ela, né? Exatamente. Então, a facilidade é a mesma. É a mesma e a condição de pagamento também, tá? Tá. O valor da dívida, né? O valor da oferta e as condições de pagamento são os mesmos para qualquer canal. Certo, importante. Agora, a gente estava conversando antes aqui que é importante falar que nesse feirão é um momento importantíssimo, porque é um momento em que a inadimplência do Brasil chega à maior marca histórica e ultrapassa pela primeira vez os 79 milhões de brasileiros. É uma situação ímpar. Aqui no Amazonas também a gente tem essa realidade?
Também tem essa realidade. Mais de 50% da população, infelizmente, está nesse cenário de inadimplência. Do Amazonas? Do Amazonas. E em número absoluto, tá? 1.700.000 pessoas estão nessa condição de inadimplência, tá? Um aumento de quase 1%, 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Entendi. E sabe-se por quê? Então é bastante. É bastante, né, Carlão? Antes da gente falar qual o maior vilão, atribui-se a inflação, taxas altas de juros, o desemprego. Por que a população, o amazonense, o brasileiro, chegou esse ano, em novembro de 2025, mais inadimplente do que o ano passado, em relação? A inadimplência, ela passa por diversos fatores, né? Mas a gente vê a educação financeira como uma das principais fatores para essa questão de inadimplência, tá? As pessoas, elas não conseguem se planejar, né? Não conseguem se educar financeiramente. Gasta mais do que tem, né? Gasta mais do que tem, infelizmente. E acabam entrando nessa situação. Sim. Tá? Agora, tem uma curiosidade. Eu recebo vários anúncios do Serasa, eu também vejo vários anúncios na internet, em várias plataformas, enfim. Todos eles são seguros ou tem golpe? Existe a possibilidade de usar o nome do Serasa para aplicar golpes na internet? Olha só, em momentos de feirão, isso é uma pergunta muito importante, né? E eu peço muita atenção dos ouvintes, em momentos de feirão, golpes, eles tendem a intensificar. O que a Serasa faz, tá? A gente trabalha junto com as empresas de tecnologia para sempre estar derrubando sites e perfis falsos, né? Que rodam por aí, principalmente digital, tá? E a gente pede muita atenção do consumidor para evitar que caia em golpe, principalmente pelo WhatsApp. Não clica nada que vem. Vem aqui, feirão, não vai. A Serasa não manda mensagem para você pelo WhatsApp. É melhor você ir lá no www.serasa.com, ver o cadeado ali em cima e aí sim você pode entrar sem sustos. Nem por e-mail também, só se a pessoa já for cadastrada. Se a pessoa for cadastrada, a gente manda e-mail, né? Mas, de novo, quando a pessoa clica, é bom ela conferir a URL, né? www.serasa.com.br. Esse é o canal oficial da Serasa. Isso é muito importante, né? Então agora vamos falar qual o maior vilão daqui do Amazonas, né? Pra quem que a gente deve mais, né, Carlão? Banco, cartão de crédito. Cartão. No boteco da esquina. É isso aí. Banco e cartão de crédito, ele é o principal, tá? 23,88% das dívidas estão concentradas em banco e cartão de crédito. Na sequência, a gente vem com varejo, 20,94%. Seguido de contas básicas, 20,42%. Tá? Contas básicas é aquele conta de luz, conta de água, conta de gás. Certo, que aí essas contas são. Agora vamos lá, diante dessa situação da pessoa que está inadimplente, está devendo tudo, qual seria um conselho? Vamos terminar com um conselho para tirar o pessoal do sufoco, né, Carlão? Precisando também, capricha. Vamos ouvir esse conselho, já estou aqui anotando. Mês de novembro, mês que o pessoal recebe parte do 13º. Seria investir, usar esse 13º para conseguir quitar alguma dívida? Exatamente. Qual o melhor conselho? Vamos lá. O conselho que eu daria é o seguinte, né? Educação financeira, muito importante, e parece um bicho de 7 cabeças. E né? não é. Ele não é um bicho de 7 cabeças, assim. É tomar... Eu falo que educação financeira você tem que tomar decisões acertadas, né? Então, ao invés de comprar a blusinha, será que precisa mesmo da blusinha? Mais uma naquele momento, né? Então, é isso que você falou, assim. Aproveite essa época de 13º, né? Um bônus, de repente. De alguma recompensa de final de ano para colocar as contas em dia e começar o ano já no azul, né? Com o nome limpo. Ou pelo menos com menos dívidas, né? Pelo menos com menos dívidas. Meu sonho. Quita uma, Carlão, já é alguma coisa, o negócio é começar. A gente sabe que tá difícil de encaixar as contas, né? Tá cada vez mais caro viver, né? Essa é uma realidade. Mas assim, o lance da blusinha, né? Cara, se você consegue economizar R$20, coloca numa caixinha, tá cheia de conta hoje em dia que você coloca lá e ela vai rendendo. De repente você chega no final
do ano com 200, 300 reais ali que você conseguiu salvar durante o ano, e isso você vai conseguir quitar uma dívida, né? E de repente tirar o seu nome da inadimplência e voltar a ter crédito no mercado para dar uma respirada. Mas antes de tentar qualquer coisa, gente, vamos lá no Feirão Serasa, 99%, né, de amortecer aí a sua dívida de multa. É isso. Maravilhoso. Então vamos aproveitar. Tem bastante desconto, tem muita oportunidade de parcelamento, então é uma baita negócio, oportunidade. é uma baita, negócio, é uma boa, e a partir da primeira parcela seu nome já sai lá do vermelho, seu nome já sai do SPC. Mas não vai sair gastando já. Exato, né, Carlão? E tem que ter aí responsabilidade com dinheiro. A gente não cobra tanto que o governo tem a responsabilidade com gasto, a gente também tem que ter, afinal de contas. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Mix, conversando com a gente. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu. A gente que agradece. Conversamos com o especialista em educação financeira da Serasa, Eduardo Martinelli. Legal, 6h50 em Manaus. 18 horas. Karime. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. Ele vai falar sobre saúde. Tem campanha de vacinação, é isso, André? Alô, André. Exatamente isso, Karine, Carlão, boa noite para vocês mais uma vez, para os ouvintes. E a meta aí é imunizar mais de 430 mil pessoas, entre crianças, gestantes e idosos. Essa ação é coordenada pela Censa, que é a Secretaria Municipal de Saúde, segue até o dia 8 de fevereiro do ano que vem. Uma campanha que começou hoje, mas vai até o dia 8 de fevereiro de 2026. Foi o público-alvo, inclusive, Karine, Carlão, o público prioritário aí é formado por crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Também estão incluídos outros 17 grupos considerados mais vulneráveis à doença. Inclusive, a gente tem a fala da gerente de imunização da Censa, Isabel Hernandes. Vamos acompanhar. A Censa montou um esquema de vacinação em 174 salas de vacina. Dentre elas, as salas de vacina que funcionam até 8 horas da noite, aquelas que funcionam de sábado, domingo e feriados também. No site da Censa tem a relação das unidades de saúde, o endereço e horários de funcionamento. Procure lá, você vai identificar uma próxima da sua casa para receber o imunizante. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala da gerente de imunização da Censa, Isabel Fernandes. A campanha segue até o dia 8 de fevereiro do ano que vem, Karine, Carlão, mas a orientação é se vacinar o quanto antes. Isso para garantir aquela proteção, né? Antes do período mais chuvoso que está se aproximando. Sim. Aí. Karine, Carlão. Muito obrigada, André Meirelles. Agora 6h52. 18 horas. Política. Vamos de política, Carlão. Kenneth Paz e Nathalie Moraes seguem com a gente aqui ao vivo no 18 horas. Nathalie, hoje o príncipe William chegou ao Rio de Janeiro, sua primeira viagem ao Brasil, representando o rei Charles, o pai dele. E o príncipe chega para cumprir uma agenda ambiental. Até agora deu tudo certo, tudo tranquilo, gente. Ele chega no Rio de Janeiro logo depois de toda aquela situação, né, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão e a todos os ouvintes que nos acompanham na noite dessa segunda-feira. Karime, momentos de tensão no Rio de Janeiro. Imagina. E aí o príncipe britânico resolve desembarcar nesse momento. É isso mesmo, o príncipe William tá por aqui, inclusive recebeu aí as chaves da cidade maravilhosa, entregue aí pelo prefeito do Rio de Janeiro, né? O prefeito Eduardo Paes reuniu ali as autoridades e um vasto esquema de segurança. O príncipe, Karime, chegou por volta das 11h40 da manhã dessa segunda-feira e aí já desembarcou no heliponto do Pão de Açúcar para receber aí realmente as chaves da cidade. O príncipe declarou ali para os jornalistas presentes que realmente estava encantado com o visual do Rio de Janeiro, mas também ele chegou a falar dos episódios de violência registrados na última terça-feira, que tirou a vida aí de mais de 100 pessoas ali entre os complexos da Penha e Alemão. Inclusive, o príncipe Karime chegou a falar dos problemas ambientais. A passagem realmente só tem sido divulgada depois que ele repassa ali por alguns pontos. Né? A equipe de reportagem, jornalistas receberam a orientação de só falar a respeito do príncipe de alguma visita depois que ele já saiu daquele local. Então, só depois, né, na saída do príncipe, ele esteve no Pão de Açúcar, como aconteceu mais cedo. Ele esteve no Pão de Açúcar e os jornalistas só puderam falar depois que ele já tinha ido embora do ponto. Exatamente, mas a viagem, Karime,
tem um ponto crucial que é o Oscar da sustentabilidade. E aí o Príncipe veio para participar dessa premiação. Inclusive, ele deve ter uma passagem ainda que muito breve por Belém. Afinal de contas, já iniciaram aí as discussões da COP30. Mas a última vez que a gente teve aí alguém da corte britânica aqui no Brasil foi em 2012, quando o Príncipe Harry passou por aqui. Carlão? Sim, Nathalie. Ken, hoje completa um mês da prisão do vereador Rosinaldo Bual. E, Ken, por que a Câmara ainda não votou o pedido de cassação? Teve repercussão na Câmara? Como está essa situação aí dessa cassação, Ken? Com certeza teve repercussão, Carlão, porque é exatamente isso que o vereador Rodrigo Guedes quer saber, não apenas ele, mas também toda a população amazonense, né, gente? Manauara, pelo menos, mais especificamente, porque foi exatamente isso que o vereador Rodrigo Guedes questionou. Hoje completa esse um mês de prisão do vereador Rosinaldo Bual, suspeito de envolvimento no esquema de rachadinha, e o pedido de cassação ele ainda não foi feito, não foi colocado em votação na Câmara Municipal de Manaus. O vereador Rodrigo Guedes ele chegou a levar até uma pizza ao plenário, Carlão, para poder mostrar que essa situação tinha terminado em pizza, e ele chamou essa situação de prevaricação por parte da Câmara Municipal de Manaus. Vamos ouvir um trecho do que disse o vereador Rodrigo Guedes. 3 de novembro completa exatamente um mês que o vereador Rosinaldo Bual foi preso pela Justiça numa operação do Ministério Público do Estado do Amazonas. Um mês depois, simplesmente a Câmara Municipal de Manaus ainda não colocou para votar o juízo de admissibilidade a partir da representação que foi protocolada pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, e ainda não abriu um procedimento, um processo disciplinar de cassação. O mínimo que a Câmara precisa fazer inicialmente é abrir o processo, e para abrir o processo ela precisa consultar o plenário. Como é que é consultar? Você coloca em votação o pedido, não ainda para cassação, para saber se vai ter processo ou não. Os vereadores têm que votar, para saber se vai abrir processo ou não. E nem isso foi feito. Exatamente, como a gente acabou de ouvir, esse é apenas um pedido e não ali um julgamento para poder julgar ou caçar o vereador Bual, mas apenas para que se coloque ali em votação no juízo de admissibilidade um passo obrigatório para poder iniciar o processo legal, gente. Ainda segundo o vereador Rodrigo Guedes, um mês é tempo demais ali, é tempo suficiente para que a Câmara ela possa cumprir essa lei, mas o caso ele ainda permanece parado, gerando ali um certo temor por parte de algumas pessoas da oposição, que acabam pensando que pode terminar em pizza, mas também isso demonstra até para a própria população, gente, que essa inércia ela demonstra uma sensação de impunidade. Verdade, nós temos um representante do povo, ele já foi ali como preso, sempre, suspeito, né, de rachadinha. Ele segue e até preso, agora nada é feito. Ele segue preso. Então, se ainda não chegou nesse processo de cassação, sabe o que acontece, Karime e Carlão? É impunidade. Não fica impunidade fácil. E além disso, eles ainda recebem um quê, Carlão? Uma pizza. Pizza, um Pix, ele continua recebendo, Carlão. Ele continua recebendo o salário dele. Continua, porque você só pode caçar, você só pode mudar, fazer a transição para um outro vereador depois que é interrompido, depois que é cassado, depois que o salário é bloqueado, e aí pode entrar um outro vereador. Por enquanto, tá de boa, só caindo o Pix, Carlão. Sim. Não beleza, tá fácil não. Obrigada, Kennethson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Karime, começou hoje a 20ª edição da Semana Nacional de Conciliação, que é uma iniciativa do Poder Judiciário que busca resolver conflitos de forma mais rápida e amigável. Isso é muito bom. Muito. A repórter Vanessa Lima traz pra gente os detalhes sobre a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Boa noite, Karime, Carlão e ouvintes. Olha só, qualquer pessoa que tenha um processo em andamento ou que queira resolver um conflito extrajudicial pode participar da Semana Nacional da Conciliação. Basta procurar o Fórum Ministro Enoque Reis, na Zona Sul de Manaus, ou acessar o site do Tribunal de Justiça do Amazonas para solicitar o agendamento de uma audiência. O mutirão, coordenado pela Corregedoria Geral de Justiça, segue até o dia 7 de novembro, com atendimento nas varas da capital e do interior, em horário estendido, das 8 da manhã às 5 da tarde. Segundo o juiz Gildo Alves de Carvalho Filho, coordenador das varas de família, a
A ação tem como foco incentivar o diálogo e evitar que os processos se arrastem por muitos anos na justiça. Tem como objetivo principal fomentar a cultura do diálogo e da pacificação social, incentivando a solução consensual de conflitos. Realizada anualmente em todo o país, a ação busca aproximar o judiciário da sociedade, promovendo acordos que evitem ou encerrem processos judiciais de forma mais rápida, simples e eficiente. Entre seus propósitos, destaca-se a redução da litigiosidade, o estímulo à cooperação entre as partes interessadas, a promoção do acesso à justiça e a valorização dos métodos autocompositivos como instrumento de cidadania e efetividade judicial. Além das audiências programadas nas varas, o Judiciário estruturou uma frente de atendimento para grandes públicos como bancos, empresas de telefonia e concessionárias de serviços públicos. Ao todo, mais de 4.000 processos estão pautados para essa semana. Volto com vocês. Beleza, Vanessa Lima em 100,7. Mix. Aí, saideira no trânsito, rapidinho. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha na 100.7. Olha, a gente tem informações do trânsito pela Avenida Constantino Nery. Isso volta para casa, sentido centro-bairro. Em vários pontos da Avenida Constantino Nery a gente consegue acompanhar que tem alguns pontos de lentidão. Então, você que está trafegando nesse momento, voltando para casa, tem que ter paciência. A mesma cena se repete na Avenida de Djalma Batista, também a volta para casa. Tem vários pontos de lentidão no local que acaba deixando o trânsito carregado por ali. Karime, Carlão, até amanhã. Até amanhã, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Agora 7 em ponto. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha só, o Brasil inteiro voltou a discutir o combate ao crime organizado após a operação realizada no Rio de Janeiro na última semana. De volta ao centro da questão, o exemplo de Medellín, na Colômbia, no combate ao crime foi defendido pelo então governador Amazonino Mendes lá em 2018. Hoje, a discussão no país, mesmo prejudicada pelo excesso de polarização entre esquerda e direita, precisa ser feita. O tema está na pauta do dia e vai influenciar nas eleições de 2026 com certeza. Os brasileiros vão eleger deputados estaduais e federais, senadores, governadores e o presidente da República. O eleitor precisa saber o que os futuros candidatos ao governo do Amazonas, principalmente nós aqui, pensam a respeito. O que ele tem preparado em seus programas sobre o tema da segurança pública e o chamado narcoterrorismo. Quem são os profissionais e experts consultados? Quais as estratégicas, ações e investimentos que pretendem colocar em prática no jogo? Ou será mais um tema tratado por marqueteiros que vendem retóricas? O mesmo pode ser esperado para a educação e a saúde? São perguntas que devem ser respondidas. Hoje, os índices são tão ruins que talvez um trabalho com um especialista tipo Giuliani, como propôs Amazonino um bom tempo atrás, fosse melhor aceito até por quem o criticou à época. 7-2. 18 horas. É isso aí, Karime. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.